Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Fernando e essa é uma aula de física, não é de matemática não. Essa é uma aula rápida explicando tudo sobre corrente elétrica, beleza? Vem comigo. Bom, aqui está um apanhado sobre corrente elétrica. Vamos explicar cada parte dessa lousa aqui, beleza? Primeiro começamos pela definição de corrente elétrica. Fluxo desordenado de carga elétrica devido a uma DDP, diferença de potencial. Ou seja, sempre que eu tiver um fio ligado a alguma coisa que proporcione tensão, diferença de potencial, um potencial num ponto diferente de um potencial no outro ponto desse fio, tenho um fluxo de carga elétrica que é chamado de corrente. É um fluxo desordenado de carga elétrica, seja positiva, seja negativa. Corrente elétrica é uma grandeza e, como toda grandeza da física, ela pode ser medida e tem uma fórmula inclusive para ela. A gente pode considerar a corrente que passa pelo fio como a razão entre a quantidade de carga que percorre esse segmento do fio condutor e o intervalo de tempo que essa carga leva para passar o segmento do tal fio condutor. E o que é I, o que é ΔQ, o que é ΔT? I você pode chamar de corrente elétrica, medida na unidade do sistema internacional, que é a ampère, homenagem a um cientista francês chamado Jean-Marie Ampère, que foi um dos grandes nomes no estudo do eletromagnetismo. ΔQ é a carga medida em C, que significa Coulomb, que é um outro cientista francês que estudou sobre cargas elétricas. ΔT é o intervalo de tempo medido em segundo no Sistema Internacional de Unidade. Aqui. Agora, sentido da corrente elétrica. Existem dois tipos de sentido, o sentido real e o sentido convencional. A gente adota muito o sentido convencional, mas vamos ver o que são esses dois sentidos. Aqui você tem um pedaço de um fio condutor e você tem cargas elétricas dentro dele. Essas cargas elétricas, pelo sentido real, partem do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, de um ponto de menor potencial, que é o polo negativo, para um ponto de maior potencial elétrico, que é o polo positivo. E o sentido convencional, que a gente vai adotar por convenção, é a saída de carga elétrica do polo positivo para o polo negativo. Lembramos lá na cinemática que os objetos, eles, devido à gravidade, saem de um ponto de maior altura para o ponto de menor altura. E a gente lembra lá na termodinâmica que o calor sempre vai sair de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, da mesma forma, a gente pode adotar o sentido convencional. As cargas elétricas saem do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial elétrico, o polo positivo para o negativo. Então, se você tem uma pilha que tem dois polos lá, beleza, você liga um fio nela, você liga as duas extremidades, uma em cada polo. Então, você vai ter cargas elétricas saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Sai da pilha pelo positivo, entra pelo polo negativo da pilha, beleza? Agora vamos entender como funciona a conservação da carga elétrica. Olha, se você tem, por exemplo, 2, 3, N fios, eles estão ligados em paralelo. Resistores, por exemplo. E passa uma corrente elétrica por aqui, chegando nesse ramo que divide os 3 fios. Esses 3 fios vão ter por eles passando uma corrente elétrica. Essa corrente vai dividir nesses 3 fios, de modo que a corrente elétrica, que é a soma das 3 correntes elétricas que passam por esses 3 fios. I igual a I1 mais I2 mais I3. I1, I2 e I3. Essas 3 correntes, quando somadas,
o resultado é I. Beleza? E por último, mas não menos importante, claro, existe a corrente variável. A corrente elétrica pode ser constante, tudo bem, mas ela pode ser variável. A corrente pode variar conforme o tempo. E para isso a gente tem uma variação linear da corrente elétrica conforme o tempo. Se esse é o caso, nós temos que a carga elétrica é basicamente a área da região formada sob a reta que representa a função corrente em relação ao tempo. Beleza? Agora, existem dois tipos de correntes. Existe a corrente contínua e a corrente alternada, a AC e a CA. A corrente contínua, graficamente, é representada por uma reta paralela ao eixo do tempo. E é uma corrente muito utilizada em baterias e pilhas em geral. Agora, a corrente alternada é a corrente mais utilizada, é a corrente que é utilizada em circuitos domésticos. Você vê que ela é alternada, ela alterna entre um valor positivo e um valor negativo, aqui, abaixo do eixo do tempo. Isso aqui é um gráfico de uma função trigonométrica. É assim que uma corrente alternada se comporta. Agora, por que a corrente alternada é mais utilizada? É a forma mais eficaz de transmissão de energia elétrica por meio de distâncias mais longas, porque ela é bem fácil de ter o valor da tensão modificado, e isso é feito por aparelhos conhecidos como transformadores. Beleza? Então essa é a aulinha de corrente elétrica, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar lá nos comentários. Não se esqueça de curtir, não se esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de se inscrever no canal, que virá mais vídeos como esses. E teremos nesse canal vídeos de matemática e de física, porque eu gosto das duas. Beleza? Falou!